Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa relação, né, inicial e o processo de conquista aí que perdurou pelo menos por um século também, né? E os elementos que facilitaram, né, que possibilitaram que essa conquista ocorresse. São três elementos fundamentais. Lembrando, né, que na semana passada nós falamos sobre todo esse processo, vamos dizer assim, da tomada de posse das terras americanas, né, por parte dos europeus. Não usamos mais o termo descobrimento, né, até porque você não descobre, né, uma região populosa, né, uma região que tinha uma diversidade de culturas muito grande, e não tem como você falar que é um descobridor disso, né? E até porque tanto os europeus, né, os portugueses, já sabiam da existência dessas terras aqui, né? Tanto que eles tinham feito um tratado com a Espanha, o famoso Tratado de Tordesilhas, né? Onde eles dividiram o globo, né? Antigamente esse tratado era chamado de o Testamento de Adão e Eva, porque portugueses e espanhóis simplesmente dividiram o globo entre eles, né? Enquanto Portugal ficaria com as terras a leste, a oeste, né? Os espanhóis ficariam com as terras a leste do continente, do globo terrestre mesmo, né? Então esse tratado foi assinado em 1494, 2 anos depois da chegada de Colombo à América e 6 anos antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Então eles já sabiam da existência dessas terras aqui. Em 1500, né, ou seja, no iniciozinho do século XVI, Portugal e Espanha somavam juntos cerca de 11 milhões de habitantes. Então, eram os dois países, né, mais prósperos, vamos dizer assim, em termos de navegação e mais preparados naquele momento, né, para essa empreitada, né, que foi tão influente, que foi tão importante para a história, as chamadas grandes navegações. Então, os dois juntos tinham 11 milhões de habitantes. Para a América inteira, existe uma estimativa de 88 milhões de indivíduos. Porque aí nós estamos falando de populações que viviam desde o Alasca, esquimós, né? Aí entrando no território do Canadá, dos Estados Unidos, Silks, Comanches, Iroqueses, Apaches, Cheyennes, e aí entrando no território da América Central, Aztecas, Incas, Maias, Olmecas, Xiximecas, uns nomes diferentes, né? E aí chegando, né, no território aqui nosso, da América do Sul, Guaranis, Tupis, Tupinambás, Caiapós, Machacalis, uma infinidade de povos espalhados em todo o território do continente americano. Então, pelo menos 8 vezes mais pessoas, 8 vezes mais indivíduos do que o continente, do que Portugal e Espanha juntos, né? Então, isso já dá uma ideia assim, como foi possível então que esses dois países com um punhado, né, de exploradores, né, conquistadores, pudessem tomar conta disso tudo. O que facilitou, né? O que possibilitou isso? Né? Eles trabalham aí com três elementos que foram básicos e que congregam todo o processo de transformação e as estratégias de conquista implementadas por portugueses e espanhóis. Os três elementos são assim separados: a espada, a cruz e a fome. O primeiro elemento, a espada. Quando a gente fala, né, em termos de guerras, em termos de armamento, em termos de tecnologia, nós vamos pensar o seguinte: os europeus, no início do século XV, né, ou melhor, no início do século XVI, já dominavam várias técnicas militares, já possuíam armas de pólvora, armas de fogo, vamos dizer assim, né? Então, um exemplo, né, clássico, né, o arcabuz, que era um tipo de rifle, que tinha uma boca enorme assim,
e aí eles enchiam com pólvora e outros pedaços de metal, né, pregos, né, então disparava vários fragmentos. Já tinha um canhão, né, que também é uma arma destruidora, além, logicamente, do seu impacto psicológico, devido ao som, bum, né, isso também assustava. Então, as armas de fogo fazem parte do elemento da espada. Foram fundamentais para, assim, dizimar muitas populações indígenas, né? A espada em si e todas as armas feitas de ferro, né? Espadas, escudos, é, armaduras, lanças de ferro, né? Outras espadas, outras armas que os europeus já conheciam desde a Idade Média, mas que fundamentalmente eram de ferro. As populações, principalmente aqui da região do Brasil, né, da América do Sul, não conheciam o ferro. Eles não manipulavam ainda o minério de ferro, ainda não. Então, as armas deles basicamente utilizavam ossos de animais, utilizavam pedaços de pedra ou pedra mesmo lascada, afiada, e madeira, né, de troncos de árvores, de galhos, né, com as quais eles faziam suas flechas. É claro que isso também gera uma letalidade, mata, com certeza, né, mas a durabilidade, né, o manejo dessas armas de metal possibilitou aos europeus, assim, combates, né, e muito poderosos e também imprimiu um certo medo, né, porque além disso tudo, além dessas armas de fogo, além dessas é, armas de metal, eles trouxeram para cá um animal que os indígenas desconheciam, o cavalo. O cavalo não é originário aqui da América, né? Aqui na América só existia como animal de montaria o lhama, que vive lá na região dos Andes, Chile, né? E mesmo assim não é um animal veloz, um animal que suportaria, né, um combate. E os europeus trouxeram para cá muitos cavalos, né? O cavalo ele era fundamental para transporte, né? E também se tornou uma arma de guerra muito eficaz. Então, o uso de armas de fogo, o uso de armas de metal, o uso do cavalo e ainda talvez o elemento que causou maior número de baixas e que, de certa forma, foi trazido sem eles saberem, sem eles perceberem, eles foram percebendo ao longo do tempo. Armas biológicas. Como eu posso estar falando em armas biológicas? No século XVI, isso era possível? Né? As suas civilizações viviam em contato muito próximo com a natureza, então, determinados tipos de vírus, o organismo deles não tinha defesa. E os europeus trouxeram muitos vírus, né? Eles trouxeram a própria gripe, né? Eles trouxeram doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, que matou milhares de indígenas, né? E que era transmitida, né? Através dos abusos que aconteciam, né? Então, isso acabou levando a uma desestruturação total de muitas tribos. Essas doenças que eles não sabiam como curar, porque os indígenas eles sempre tiveram um conhecimento das plantas medicinais, né, do uso terapêutico de ervas e curavam suas próprias doenças ali, né, no seu contexto, feridas, né, ferimentos que pudessem ter, mas esses vírus e essas doenças trazidas pelos europeus, eles não tinham resistência e nem remédio que curasse. Bom, o segundo elemento, a cruz. Fazendo assim uma revisão rápida, né? As populações indígenas, elas até hoje ainda as remanescentes, né, as que sobreviveram, elas têm uma religião que a gente chama de religião animista. São religiões que acreditam nas forças da natureza. Ou seja, a sua ligação com o meio ambiente não é só apenas uma ligação física, mas também sobrenatural. Então, se você se lembrar, né, provavelmente lá, quando vocês estudaram de primeiro ao quinto, vocês já devem ter visto no folclore lá,
muitos elementos da cultura indígena e fala sobre mitos deles. Por exemplo, o mito do surgimento do guaraná, que é uma planta que o seu fruto se parece muito com olhos, né? Com os olhos de uma pessoa. Tem um mito que explica isso. O mito do surgimento da manioca ou mandioca, que foi o alimento e é ainda básico, né? Das culturas indígenas, né? E o mito das águas, né? Da própria chuva, né? Qual o significado, a importância da floresta, que a natureza é como uma mãe que distribui seus frutos, né? E quem é Tupã, Jaci, né? São os deuses, o sol, a lua, né? Que fazem parte do cotidiano, né? Dos ritos, né? Das cerimônias e da própria religiosidade indígena. Muitas dessas culturas, né, desses rituais se perderam ao longo do tempo. Alguns ainda são remanescentes, ainda sobreviveram, né? Aí envolviam rituais de cura, rituais de preparação para a caça, rituais de preparação dos alimentos. Então, a religião indígena, ela permeia toda a cultura deles, né, ao mesmo tempo que ela também, lógico, né, é uma explicação para a sua origem. Quando os portugueses chegaram, eles desconsideraram completamente essas religiões, essas crenças, né, esses rituais. Né, vieram para cá, né, no início, dentro de um processo de perseguição, né, que a Europa vivia na época, e também do surgimento de novas religiões que saíram do cristianismo, do catolicismo, vamos dizer assim, né, através da reforma protestante. Então a igreja vivia um movimento de busca de novos adeptos, de novos fiéis, de catequese, de catequização, né? E aí os indígenas foram catequizados, só que eles não foram questionados se eles queriam ou não, né? Então, a imposição do cristianismo, a imposição da fé cristã e católica também colaborou para a desestruturação das suas culturas, né, da sua base de memórias, de tradições que eles foram obrigados a abandonar. Juntamente com a imposição do cristianismo, a imposição da Bíblia, né, a imposição de uma nova forma de viver, vamos dizer assim, os missionários também, né, os jesuítas, impunham também uma nova língua. Então, os indígenas foram proibidos de falar, né, nas suas línguas, tinham que falar. Se a missão era espanhola, tinha que falar em espanhol. Se a missão era portuguesa, tinha que falar em português. Então, ali dentro daquelas missões, que eram agrupamentos que eram gerenciados pelos padres jesuítas, né, a Companhia de Jesus, foi uma companhia religiosa criada por Inácio de Loyola, e o objetivo era propagar a fé cristã católica. Então, ali dentro daquelas missões jesuítas, os indígenas, logicamente, eles eram catequizados, né? E ao mesmo tempo também aprendiam, né, na marra, vamos dizer assim, o espanhol, o português, e que existia um rei a quem eles deviam obediência, e cujas terras agora não eram mais deles, mas pertenciam a esse rei. Então, a noção de autoridade, que na verdade era um autoritarismo travestido de autoridade, né? Porque os indígenas perderam tudo que eles tinham para essa nova cultura, né? Para essas novas culturas europeias que chegavam impostas, né? Sobre eles, né? E de maneira violenta também. Porém, aí há um outro elemento que a gente precisa destacar, né? Que as missões se tornaram também redutos de proteção desses povos indígenas. Como assim? Enquanto os indígenas que estavam fora das missões eram caçados, né, a palavra que usava na época era apresamento, que é a mesma palavra que a gente usa para prender um animal, né? Porque o indígena, para aquele povo da época, ele era considerado praticamente um animal, devido à sua ligação com a natureza e o desrespeito à sua cultura, né? Então, o índio que estava fora das missões, ele podia ser caçado, apresado, escravizado facilmente, né? Mesmo, às vezes ele buscava uma resistência, né? Às vezes ele buscava
refúgio, muitas populações fugiram, mas ele estava sujeito a isso, à morte, à escravidão. Os índios que estavam nas missões ainda conseguiam, né, se proteger ali sob a tutela dos padres jesuítas. Então, muito do que nós sabemos hoje sobre os povos indígenas se deve, né, a essa proteção, né, uma tutela, mas que foi possível que se resguardasse elementos culturais dos povos indígenas e que populações sobrevivessem para passar um pouco dessa história para nós. Então, existe um lado extremamente negativo, né, de destruição cultural, né, de etnocentrismo, que é desvalorizar completamente a cultura deles e impor uma cultura nova, mas ao mesmo tempo sem a presença dos padres jesuítas, provavelmente nós não teríamos resquícios dessas culturas. Seria muito mais complicado para eles, né? A outra opção, né, e ela também foi uma tática utilizada por muitos povos, era a fuga em massa para regiões mais afastadas possíveis. Então, populações utilizaram mesmo essa tática de ir se embrenhando no interior do Brasil, e era né, uma região completamente inóspita, né, que eles conheciam assim, pela sua experiência, né, e dos seus antepassados, mas um povo que vivia no litoral não estava acostumado a viver no planalto ou numa planície, mas que eles tinham que fugir para poder sobreviver, né? Então, assim, a cruz representa essa imposição do cristianismo. Bom, por último, né, e não menos importante, a fome. Né? Lembrando, gente, que nós falamos na aula passada, né, que o primeiro produto, né, que atiçou a cobiça dos portugueses, falando principalmente aqui da nossa região, né, durante o processo na chegada e depois na colonização, foi a madeira, né? Lembrando que muitas pessoas falam assim, o que veio primeiro o nome? Brasil, não, pau-brasil, que é a madeira que era explorada aqui. Primeiro veio o nome pau-brasil. E de onde vem essa palavra Brasil? Essa palavra vem de brasa. Vocês devem já ter observado, né? Quando o fogo está ali queimando, né? Numa fogueira, por exemplo, a brasa ela fica vermelha. E o pau-brasil ele tem no interior dele, né? Uma seiva vermelha. E essa seiva ela é um potente corante de tecidos. Né? É tão forte essa seiva que até a própria madeira também, se ela for deixada assim de molho na água, assim, você pôr a serragem do pau-brasil na água, você consegue tingir um tecido também. Então a seiva dela, né, quando está nova, vamos dizer assim, ela colore mesmo de vermelho um tecido. E na Europa, a roupa vermelha naquela época era sinal de status mesmo, né? Os grandes mercadores. O vermelho era o símbolo da nobreza, né? Então eles queriam, de todas as formas, ter uma roupa em vermelho. Então esse corante, ele se tornou muito valorizado. E também, lógico, né? Por conta de ser uma madeira boa, né? Para a produção de móveis também, de boa durabilidade. Então os europeus iniciaram esse processo, né? De retirada de madeira, né, do litoral. Praticamente toda a Mata Atlântica foi dizimada, né? E essa madeira, essa retirada era feita pelos índios, pelos indígenas, né? Em troca de presentes, né? Vamos dizer assim que eles falavam que não era presente porque a exploração do trabalho era imensa, né? Espelhos, facas, né? Eles não conheciam metal, pedaços de tecido também, né? E lógico que, dentro da lógica do capitalismo comercial, os indígenas não iam suportar a imposição dessa rotina de trabalho que os europeus queriam. Então, quanto mais eles cortavam a madeira, mais eles queriam madeira cortada. E aí começou a haver um conflito, né? Os que não suportavam mais fugiam, outros já começaram a ser escravizados, né? E aí que nós temos um longo processo de escravização do indígena, que às vezes não é tão lembrado, né, na historiografia, mas que existiu também. Né? Quando a gente fala de escravidão, a gente lembra logo do africano, né? Do processo de escravização do africano, mas durante praticamente um século, a escravização do indígena foi comum
no Brasil. Não só no Brasil, né? Na América como um todo, né? Os índios foram escravizados, os indígenas foram escravizados. Então, qual a reação a isso, né? Qual o impacto que isso teve nas populações? Eu já tinha falado anteriormente dessas fugas em massa. Muitas vezes elas acabavam gerando assim a morte de muitas populações, porque eles já não encontravam alimento suficiente. Né? Nós sabemos que dentro da comida não se produz para acumular, se produz para subsistência. Se o indígena vai e caça, ou se ele colhe um material, um produto, né, qualquer tipo de fruto, ele vai colher, ele vai buscar esse material, não para acumular, mas para subsistência, 2, 3 dias. E aí depois ele vai nesse processo. Então, se ele não encontrava mais, se ele não estava mais no seu meio, né, comum, se ele foi separado daquela região, muitas populações passaram a padecer de fome mesmo, a morrer de fome. Né? Então, além disso, né, gente, juntamente com a escravidão vinha a guerra, né? Porque para conseguir, muitas vezes, conseguir os escravos, eles tinham que entrar em guerra com as populações indígenas. Então, a fome, ela representa justamente, né, a consequência direta do processo de escravização do indígena. Como nós já dissemos anteriormente, né, sem as missões, provavelmente todos os indígenas seriam escravizados, né? Exceto, lógico, aqueles que fugiram, né, para o interior e foram se afastando, né, de qualquer tipo de ligação com os europeus, com os portugueses, né. Eu me lembro de uma minissérie muito boa que a Globo exibiu em 2000, chamada A Muralha. Tem trechos dela, se não me engano, no YouTube. Ela mostra como é que era esse processo de escravização, como é que era essa invasão das terras indígenas, a resistência dos indígenas também. Se alguém depois tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Ela acabou virando uma minissérie bem longa mesmo, durou uns quase 4 meses, né? Mas ela narra a trajetória de São Paulo, da vila de São Vicente, né? Que iria se transformar em São Paulo, que foi um dos primeiros agrupamentos do Brasil. Aí mostra a presença dos bandeirantes, né, que eram, né, traficantes de escravos, e também eles entravam nas matas em busca de ouro e de outras riquezas também, né? E aquele processo ali de encontro deles com os indígenas, a exploração, a questão da catequese é muito interessante nessa minissérie, chama A Muralha. Pessoal, então, fechando aqui, né, esse processo de colonização e conquista da América, ele vai se prolongar aí por pelo menos mais 3 séculos, né? Claro, de forma gradativa, e aí vão se somar outras estratégias de controle, e à medida que as riquezas vão se aproximando, vão aparecendo, né, principalmente o ouro, né, que era o grande sonho, né, dos europeus encontrar aqui no Brasil, esse processo de repressão, né, das populações vai aumentar mais ainda.